Vamos para a melhor parte, a palavra introdutória em nome de Jesus. Até aqui agradeço meu povo. Desculpa, gente. A palavra, né? A melhor parte. Vou estar pedindo a nossa pastora Ionã para estar orando pelo pastor em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor, igreja. Estenda sua mão para cá. Senhor Deus querido, Pai amado, Deus maravilhoso, Senhor, eu quero louvar a Ti por esta noite. Senhor, obrigado por termos chegado à Tua casa, Deus. Senhor, e agora chegou o momento em que seremos ministrados pela Tua palavra. Senhor Deus querido, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, o Teu servo, o Teu ungido, sabendo que ele já está nas Tuas mãos. Senhor, que nessa noite o Senhor venha usá-lo como o Senhor já tem usado. Senhor, que não seja a boca do Teu servo, mas que seja a Tua boca falando conosco através dele. Senhor, que a palavra que sair da Tua boca, Pai amado, encontre morada em nosso coração. Senhor amado, usa o Teu servo. Senhor amado, que todo impedimento seja jogado por terra, que todo ladrão de semente seja jogado por terra. Senhor amado, que nós venhamos estar ligados, que nós venhamos entender a Tua mensagem nesta noite. Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar todos a abrirem comigo as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Confesso para os irmãos que até relutei um pouco com essa palavra, mas é a palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. Estou alguns dias remoendo, irmão, essa palavra, mas aprovo ao Senhor que ela fosse ministrada hoje. A diaconisa Paula até comentou da palavra introdutória, mas Deus começou a falar, mas a palavra introdutória, tá? E confirmou a palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem tiver sem Bíblia pode nos acompanhar pelo Data Show. Acho que o irmão Bernardo vai projetar já para os irmãos estarem acompanhando juntamente conosco, em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 2, a partir do versículo 1. A epígrafe do texto diz assim: a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. Versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites em escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca, come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escritas lamentações e suspiros e ais.
Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmão, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Não vou orar novamente, tomo posse da oração que já feita, em nome de Jesus. E quero compartilhar com os irmãos a palavra com o Senhor, amado. Tem ministrado ao meu coração. Desde já, falo para os irmãos que essa palavra, primeiramente, ela fala comigo, amém? E eu creio que ela vai alcançar a igreja também, em nome de Jesus. O texto nos fala acerca da vocação do profeta Ezequiel, onde o Senhor fala com ele: filho do homem, ponha-te de pé e eu falarei contigo. Esse pôr de pé, meu amado, nós entendemos que o Senhor está falando com ele de uma condição espiritual. O Senhor, ele tem prazer em se revelar em nosso meio. Ele tem prazer em falar conosco. Mas olha como o Senhor, meu amado, começa a falar com o profeta: ponha-te de pé e eu falarei contigo. Quem quer ouvir a voz do Senhor, meu amado, nesse lugar? Deus fala conosco? Fala. Mas uma coisa que ele nos pede, assim como ele falou para Ezequiel: põe-te de pé. E olha o que diz a palavra: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Não é pelas nossas forças, não é, meu amado, pela nossa capacidade. Nós precisamos responder ao chamado de Deus. As coisas não começam no homem, as coisas começam em Deus. É Deus quem nos chama. Mas uma vez que respondemos ao chamado do Senhor, olha o que acontece. Da mesma forma que o Espírito entrou no profeta Ezequiel, ele também entra em nossas vidas. Eu não sei, você que me ouve, se o teu coração está aberto para o Senhor, mas ele continua batendo na porta, ele continua querendo entrar. Talvez você quer se levantar, mas não sabe como. Não é pelo nosso braço, não é pela força do pastor, não, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Não sei se você está caído, triste, desanimado, fraco, não sei, mas eu sei que a mão do Senhor, que o Espírito Santo de Deus pode te levantar hoje e te colocar na posição que Ele quer que estejamos para ouvir a voz dele. E olha o que ele diz: e quando o Espírito entra nele, o Espírito fala com ele, põe ele em pé e ele ouve o que o Espírito falava. Outro problema nos dias atuais: quantas vezes o Espírito tem falado, irmãos? Quantas vezes o Senhor tem falado conosco e às vezes não queremos parar para dar ouvido à voz do Senhor? Uma pergunta reflexiva: será que temos parado para ouvir a palavra de Deus? O apóstolo Paulo escreve para Timóteo que nos últimos dias surgiriam pessoas que não dariam mais ouvidos à sã doutrina, mas escolheriam pessoas mestres segundo as tuas vontades, e amontoaria sobre os seus ouvidos comichões. As pessoas não querem mais ouvir, meu amado, a palavra de Deus, mas o fato do homem não querer mais ouvir não quer dizer que Deus parou de falar. Deus continua falando, Deus continua se revelando no meio do teu povo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 3: e disse-me: filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Olha que interessante, irmãos. A história da humanidade, se olharmos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver altos e baixos. Tem tempo que as pessoas ouvem, mas tem tempo que as pessoas fecham o coração. Me vem a memória aqui, amado, Jeremias. O homem pregava, o homem falava a verdade, o homem entregava o que Deus mandava, mas as pessoas
Bíblia, nós vemos na história da humanidade altos e baixos. Tem época que a geração abre o coração para o Senhor, mas tem momentos que parece que a geração, de um modo geral, fecha o coração para o Senhor. E a Bíblia fala, meu amado, que nessa época, num tempo difícil, onde o povo prevaricaram contra o Senhor levanta um homem, meu amado, de carne e osso, assim como você e eu. Homem é chamado Ezequiel, a qual o Senhor constitui como profeta. E ele não foi chamado, meu amado, para levar palavras de alegria, palavras de consolo, não, mas uma palavra de exortação. E o Senhor direciona, tu foi escolhido para anunciar para a nação de Israel e para as nações rebeldes. Olha que chamado é esse, irmão. Hoje em dia as pessoas querem escolher para quem vai falar. Vou falar com esse público, que esse público me acolhe, esse público me recebe, esse público quer ouvir o que eu tenho para falar. Mas não é assim, meu amado, que Deus chama. Deus, quando chama o profeta, Deus fala. É para os filhos de Israel, é para as nações rebeldes. Quem quer pregar para rebelde aqui, meu amor? Quem quer pregar para rebelde? Ninguém quer pregar para rebelde. Mas a palavra do Senhor, irmão, ela tem que ser anunciada. O negócio não é tão feio, meu irmão, que olha o que diz a palavra. Versículo 4. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Semblante duro, rosto fechado, cara amarrada, está anunciando, está pregando a palavra. Deus está falando e a pessoa não quer ouvir, meu amado. Parece que está falando com uma pedra. E o Senhor está divertindo o povo. Ezequiel, vai e anuncie para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, meu amado, para quem o Senhor te chamou para anunciar a palavra. Tem pessoas que têm um chamado específico. Vai a um grupo de pessoas, vai anunciar a um determinado grupo. Mas muitas vezes, esse grupo, irmão, são aparentemente às vezes mais difíceis. Às vezes não dá vontade de ir lá, às vezes não queremos ir. Mas se o Senhor mandou ir, vai, porque Ele garante. Pastor, mas estou fazendo cara feio. Pastor, estou com semblante duro. E o Senhor falou, meu amado, que Ele contraria essas pessoas. Obstinados de coração. O que quer dizer isso? Coração já está fechado, meu irmão. Tem pessoas que você fala, anuncia, prega com veemência, a palavra entra por um lado e sai pelo outro. Parece que não tem efeito o que nós estamos falando. Mas vamos ver aqui, meu amado, que o problema não está no profeta. O profeta é aquele que anuncia o que Deus mandou. Cabe a você, cabe a mim, cabe a nós, amado, anunciar o que Deus mandou anunciar. Queira o povo receber ou não, faça o que Deus mandou fazer. Não se cale, não se intimide. Estão fazendo cara feia, pastor. É com ele, é com ela. Nosso ministério, nosso propósito, nosso chamado é para anunciar a palavra de Deus. Versículo 5. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Nosso papel, meu amado, é anunciar. Tem pessoas que vão receber, tem pessoas que vão ouvir, mas tem pessoas que não querem compromisso com Deus, não querem ouvir a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos define como casa rebelde. Dói, amado, ouvir isso. É chato às vezes falar isso. Mas quem somos nós? Como eu falei no início, primeiro é para mim, meu amado. Cada um se examine. Quem somos nós diante do Senhor? Tem pessoas que Deus tem anunciado a
E eu em oração, Senhor, meu Deus, porque a geração está difícil de ouvir a palavra, até mesmo na igreja, irmão. Tem coisas que a gente anuncia, tem coisas simples, que é do crescimento da obra, e parece que o coração se fecha. E o Senhor falou claramente comigo: casa rebelde. Com Deus, meu amado, obedece ou desobedece. Não tem como agradar e obedecer a Deus parcialmente. Quem sou eu, meu amado, no reino do Senhor? Sou profeta, sou aquele que sou confrontado pela palavra e recebo. Ou sou a casa rebelde, que não quero mais ouvir a palavra do Senhor? Olha o que o Senhor fala aqui com Ezequiel: vai lá e anuncia, e eles saberão que teve um profeta no meio deles. Eu louvo ao Senhor, meu amado. Aqui não tem só eu anunciando a palavra, não. Tem homens e mulheres de Deus aqui que anunciam a verdade, que anunciam a palavra. Tem profeta, meu amado, nessa geração. E quando eu falo de profeta, eu não estou falando de quem fala de revelação. Pastor, Deus não revela. Mas eu estou falando aqui de quem anuncia a palavra, de quem prega a palavra. Não te cales. Não te cales. Ainda que morremos, saberão que teve profeta na nossa geração. Pastor, mas estão perseguindo, estão caluniando, estão jogando piada nas redes sociais. Não importa, saberão que tem profeta nessa geração. Faz o que Deus está mandando fazer, meu amado. Não se cale por causa do homem, não se cale por causa do diabo, não se cale, meu amado. Se tu és profeta de Deus, se você tem uma responsabilidade do céu, faz o que Deus mandou fazer. Versículo 6. E tu, Deus falando com o profeta: ó filho do homem. Olha como que Deus trata ele, irmão. Tu és filho do homem. Cadê os filhos do homem aqui nesse lugar, meu irmão? Sabe o que Deus está lembrando aqui? Somos carne e osso, pó e cinza. Filho do homem. O mérito, meu amado, não é nosso. O mérito não é do homem. O mérito é de Deus. Deus manda, a gente obedece. Deus honra, Deus manda, a gente obedece. Deus honra, Deus manda, a gente obedece. Deus honra. E quando Deus honra, meu amado, não é porque somos alguma coisa a mais. Não. É porque Deus é fiel para cumprir suas palavras. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinho para contigo. E tu habites com os escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Olha para cá, igreja, em nome de Jesus. Não é tempo, amado, da igreja se calar. Não é tempo, meu amado, da igreja recuar. Não é tempo de deixarem as pessoas nos intimidarem, amado, em redes sociais, trabalho, escola, onde for. Não. A Bíblia fala para a gente não temer as palavras dele. Estamos vivendo perseguições no Brasil? Estamos. Não perseguição no nível físico, de matar, de prender. Não. Mas perseguição no mundo, vamos dizer assim, espiritual, no mundo filosófico, no campo das ideias, nas pregações. Estão querendo, meu amado, colocarem regras nas palavras que tem que ser anunciadas. Quando eu digo isso, estou falando de censura. Estão querendo censurar os profetas dessa geração. Estão tentando, meu amado, nos calar, nos intimidar. Mas a Bíblia fala: não temas, não recue, não pare por causa deles.
crê que o Senhor ainda é o nosso refúgio e fortaleza? Deus vai nos garantir, meu amado. Estou falando para ninguém arrumar briga com ninguém. Não. O que o Senhor fala no meu coração para falar para a igreja é: anuncie a palavra dele. Não tema as palavras do adversário. Não temas o rosto feio deles. Não temas a resistência deles contra a igreja. Ou será que era diferente naquela época? Isso aqui é lá na época de Ezequiel, meu amado. Eu pergunto para os irmãos: será que está diferente hoje? A história se repete, irmão. Versículo 7. Mas tu, ele falando com o profeta, tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O Senhor está falando de novo, meu amado. Ezequiel, ele está falando de novo conosco. Igreja, povo meu, não te cales, diga as minhas palavras. Não se calem, irmãos. Quantas pessoas estão engolindo aí os rolos de Deus? Quantas coisas Deus tem mandado fazer, falar, anunciar, mas por covardia, medo, insegurança, não querer se expor, as pessoas estão recuando, estão deixando de fazer o que Deus mandou. Olhem para cá, em nome de Jesus. Cada um tem um chamado do Senhor. Cada um recebeu uma responsabilidade da parte de Deus. O do profeta Ezequiel, meu amado, é semelhante ao do pastor, de alguns irmãos que aqui também estão, que é anunciar a palavra dele. Outros Deus vai colocar para apoiar, outros para manter, outros para ajudar de alguma forma. Mas precisamos fazer o que Deus mandou fazer. Não pare, meu amado, não paralise. Não deixe o inimigo te atrapalhar de servir a Deus. O interessante, olha o que o Senhor fala com ele no versículo 7. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Não é todo mundo, meu amado, que vai ouvir a palavra. Não é todo mundo que quer ouvir a palavra do Senhor. Mas quer eles queiram ouvir ou não, é papel nosso, irmão, anunciarmos a palavra do Senhor. Mais uma vez o Senhor trata com o profeta, versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou perguntar mais uma vez: quantos de nós, amados, temos parado ainda para ouvir o que o Senhor tem falado conosco? O Senhor fala claramente com o profeta: ouve o que eu te digo. O Senhor fala mais uma vez com a igreja: igreja minha, ouça o que eu te digo, ouça as minhas palavras. Será que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor? Pastor, como é que Deus fala? Com cada um ele fala de uma forma. Nesse momento ele está falando pela pregação conosco, pela palavra. Tem pessoas que ele vai se revelar em sonhos, outro na própria palavra, outro em visões e revelações. Deus fala com cada um de nós da forma e do jeito que ele quer. Mas precisamos, amados, estarmos prontos para ouvir a voz do Senhor. Muitos não querem mais ouvir a voz de Deus. Muitos só querem ouvir o que lhe agrada. Quando o que a gente ouve nos agrada é muito bom. E quando o Senhor nos confronta, irmão? Quando o Senhor nos corrige? Quando o Senhor está falando conosco, não é nesse caminho que eu te quero, eu quero é desse outro. Não é dessa forma que eu te chamei, eu chamei desse jeito. Não é essa obra.
jeito não, é do jeito que eu te chamei. Ouve, louvado seja o nome do Senhor. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejais rebelde, como a casa rebelde. Abre a boca, come o que eu te dou. Olha que interessante, irmão. Às vezes achamos que o rebelde, muitas vezes, é aquele só que está lá fora. É aquele que não conhece a Cristo. Aquele que não serve a Deus. Mas olha o que o Senhor está falando com o profeta. Ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Vamos entender isso aqui, meu irmão. Por que o Senhor está falando dessa forma com ele? Para que ele não seja rebelde. Porque quando Deus fala conosco, seja pelo pastor, seja pela palavra, seja na pregação de quem ele estiver usando, e a gente não quer ouvir a voz de Deus, isso é se tornar rebelde. E quantos têm sido rebeldes à voz de Deus? E o que me chama a atenção, sabe o que é? Todos querem a bênção de Deus. Todos querem ser um instrumento na mão do Senhor. Mas muitos têm se colocado nessa posição de rebelde. Quando eu não ouço a voz, a ordem, a instrução de Deus, eu posso me tornar rebelde, amado. Ouça a voz do Senhor. Se Deus está te chamando, meu amado, ouça a voz dele. Se ele está te dando uma ordem, vá e faça o que ele mandou. Ó, abre a tua boca e come o que eu te dou. Quem crê que Deus ainda dá, meu amado? Deus alimenta e Deus sustenta o teu povo. Eu não sei se você crê, mas tem alimento do céu, meu amado, descendo aqui nesse lugar hoje. E o alimento é a palavra. Deus continua alimentando o teu povo. Abre a boca e come do que eu te dou, diz o Senhor. Tem gente querendo comer de Deus, mas não quer abrir a boca. Como que vai se alimentar de boca fechada? Como que vai se alimentar de boca fechada? Que alimento é esse, pastor? É alimento espiritual. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, Deus tem alimento para você e para mim. Amém? Abre a boca, meu amado, e se alimenta desse alimento espiritual em nome de Jesus. E quem dá, meu amado, não é o homem. Quem dá esse alimento para você e para mim é o Senhor, é o Espírito Santo. Tem alimento, meu amado, na casa nessa noite. Tem alimento do céu, tem alimento do céu. Se alimenta, meu amado, se alimenta do que o Espírito Santo está nos dando. Se alimenta. Versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. A mão estava estendida, meu amado, sobre ele. Que mistério é esse? Misericórdia de Deus. Deus continua estendendo as mãos dele sobre o teu povo. Eu não sei se você crê, mas as mãos do Senhor estão estendidas nesse lugar. As mãos de Deus estão estendidas também para as nossas vidas. Você crê nisso, meu amado? O que isso representa? Dependência de Deus. Não é por nós mesmos, é pelo Senhor. Não é pela nossa força, não é pelo nosso intelecto, não é, meu amado, pela nossa capacidade humana. Não.
E eis que nela estava um rolo de livro. Esse mistério foi com Ezequiel, meu amado. Com Ezequiel tinha um rolo de livro. Já vou comentar. Mas talvez o que está estendido para você e para mim nessa noite seja um mistério diferente. Talvez o teu mistério é um pouquinho diferente, meu amado, do de Ezequiel. Mas as mãos de Deus estão estendidas, meu amado, nesse lugar. E Ele é aquele que conhece e supre as nossas necessidades. Que mistério era esse para Ezequiel? Que livro era esse, meu amado? Era a palavra do Senhor, a palavra do Eterno. E estendeu diante de mim ele. E estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. O coração até aperta quando a gente lê isso aqui, amado. Lamentações, suspiros e ais. Isso aqui representa o juízo de Deus. Tinha um livro. Olha para cá em nome de Jesus. Curiosidade para os irmãos. Naquela época, os rolos, eles eram escritos por dentro. Não tinha costume de se ver rolo escrito por fora. Onde aparece na Bíblia escrito por dentro e por fora, é lá em Apocalipse. E aqui também aparece o mistério que Deus mostrou para ele. Tinha um rolo escrito por dentro e por fora. O que isso quer dizer? Que o Senhor, meu amado, já tinha escrito, já estava determinado o que ia acontecer naquele lugar. E o interessante, quando fala por dentro e por fora, quer dizer o quê? Que já estava completo. Não era uma revelação, não era um rolo pela metade, não, mas era um rolo completo. Que mistério é esse? O que Deus tem, meu amado, para você e para mim, é completo. É completo. O homem, amado, só entende às vezes o que está escrito por dentro. O homem às vezes só entende aquilo que ele vive. Mas Deus é aquele que sonda mentes e corações. E Ele nos conhece por dentro e por fora. Mas a prova é Deus. Que Ezequiel entendesse o que estava escrito naquele rolo. Eram os juízos de Deus, lamentações e suspiros e ais. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem que Deus está falando, amado? Dessa forma. Olha que interessante. Decadência espiritual no meio de uma época que o povo estava espiritualmente caído, semelhante que vivemos hoje. Deus levanta um profeta para ir até eles e anunciar as palavras do Senhor. E o interessante é que o povo era difícil, que o povo era rebelde, mas o profeta tinha uma missão. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você e eu também temos uma missão. Amém, amado? Agora a pergunta que não quer calar: se está escrito lamentações, suspiros e ais, se está se falando de juízo de Deus, é porque Deus alguma coisa Ele reprovou. E como que a gente trata isso? Como que eu volto para o Senhor? Primeira coisa, deixa de lado o orgulho e larga a mão de ser rebelde. Quer ser abençoado por Deus? Deixa o orgulho e a rebeldia de lado, em nome de Jesus. Quer resolver, meu amado, esse problema do juízo de Deus? Deixa Deus moldar o coração. O coração, meu amado, só excede das emoções. Aquele povo estava com o coração obstinado, com o coração fechado, com o coração duro, igual muito nos dias de hoje. Não quer mais ouvir a palavra de Deus. O coração está endurecido para Deus.
Se teu coração que me ouve está duro, peça para o Senhor moldar. Peça, meu amado, para o Senhor transformar. A Bíblia fala que Ele amolece os corações. E uma dica aí para os irmãos que estão na obra, que pregam a palavra, praticam missões urbanas, missões nacionais. Se tiver alguém aí que faz internacional me ouvindo, também. Ora por onde você vai. Porque Deus amolece, meu amado, coração. Tem coração que Ele endurece e tem coração que Ele amolece. Você que tem sido rebelde, porque o coração está duro para Deus. Vou comentar aqui. Tem pessoas que às vezes passam experiências difíceis, que às vezes o homem não tem explicação. E o coração para Deus muitas vezes se fecha, como se fosse Deus que de alguma forma tivesse causado mal para mim e para você. Mas não é Deus, meu amado. São circunstâncias. Estamos sujeitos, amado, a passar por lutas, por provações nessa terra. Mas não endureça o coração para o Senhor. Se você não consegue mais buscar a Deus, porque o coração está endurecido, peça o Espírito Santo nessa noite para transformar teu coração. Quem crê que Ele pode transformar o coração? Terceiro passo para resolver essa questão de ser rebelde é receber a palavra de Deus. Seja consolo, amém? Seja uma palavra de ensino, seja uma exortação. Esteja pronto para ouvir a palavra de Deus. Foi falado aqui na introdutória que o Senhor, Ele passa a mão na cabecinha daquele ama. Não, Ele faz o quê? Repreende e castiga. Só que quando o coração do homem está duro, meu amado, o homem, a mulher não quer mais ouvir a palavra do Senhor. Parece que a palavra de Deus te confronta. Ao invés da gente, ser humano, entender que precisamos ser cuidados, precisamos se corrigir com Deus, não. Começa a murmurar, começa a reclamar, sai da posição que Deus colocou e ainda quer ser abençoado pelo Senhor. Quer ser abençoado, meu amado. Quer ser livre dos juízos. Quer que o Senhor, meu amado, endireite o seu caminho. Esteja pronto para ouvir a palavra de Deus. Quer seja consolo, quer seja correção. Quarto, creia nos profetas e prosperareis. Como está em 2 Crônicas, capítulo 20. Tem pessoas, amados, que querem ser abençoadas, mas não creem nos profetas. Os profetas da Bíblia. Tem profetas hoje também, meu amado. Não como no Antigo Testamento, mas com a palavra, com a voz profética. Assim como eu vos falo nessa noite, creia, meu amado, na palavra de Deus, que é anunciada nesse lugar, e prosperarei. Tem pessoas querendo ser abençoadas pelo Senhor, mas não quer ouvir a palavra dos profetas de Deus. Quinto, deixa o Espírito Santo restaurar o temor. Olha para cá em nome de Jesus. Não te distrai com nada não, meu irmão. Deixa ela te distrair não. Vou repetir. Quinto, deixa o Espírito Santo restaurar o temor. Tem pessoas que estão dentro da igreja, dentro do templo, mas já perderam o temor ao Senhor há muito tempo. Tem pessoas com mais medo do adversário, meu amado, do que com o nosso Deus. Temor é sinônimo de medo? Não necessariamente. Mas não perca o temor ao Senhor, meu amado. Volte a ter temor a Deus. Peça para Deus restaurar o temor no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus. A gente que anuncia a palavra, às vezes se deparamos com pessoas lá fora, com uma vida que a gente conhece pela Bíblia, ladeira para
baixo, do caminho de morte. Mas quando para falar de Deus, a pessoa parece ter muito mais temor para ouvir do que muitas vezes que estão na casa do Senhor. Não perca o temor ao Senhor. E se você não tem mais temor ao Senhor, peça para Ele restaurar em nome de Jesus. Vou dar nome de ninguém. Já tivemos várias experiências de pessoas quando tropeçam. Tem pessoas que falam: pastor, estou me sentindo mal, estou envergonhado, mas eu não quero isso para minha vida, eu quero ajuda. Sabe por quê, meu irmão? Porque ainda tem temor ao Senhor, mesmo que tropeçou. Mas também tem pessoas, várias pessoas: pastor, eu tropecei, errei, mas eu não estou sentindo nada, já não sinto mais aquele arrependimento. Eu orando ao Senhor, se não é agora, se tem tempo, se ao longo da caminhada, falei: Senhor, que mistério é esse? E o Senhor falou no meu coração e me trouxe a memória Efésios: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te ressuscitará. Dentro, meu amado, do meio do povo de Deus, tem pessoas dormindo e tem pessoas, espiritualmente falando, mortas. Sabe por que a pessoa não sente mais nada? Quando faz coisa errada aos olhos do Senhor, é porque já perdeu o temor. Mas Deus é aquele que restaura. Esse lugar não é um lugar de julgamento, não. É um lugar de restauração. E Deus pode restaurar o temor nessa noite. A Bíblia fala que todos pecaram e separados estão da glória do Senhor. Todos pecaram, irmãos. A diferença são os que buscam perdão de Deus e os que vão tocando como se nada tivesse acontecido. Peça para o Senhor, para o Espírito Santo, restaurar o temor em nome de Jesus. Irmãos, não vou falar isso aqui hoje não. Um dia eu comento mais com os irmãos. Mas qual tem sido, amado, os nossos medos? Qual tem sido? O único medo que eu tenho, vou revelar, né? Vou falar. É tropeçar, cair, perder a salvação. Pastor, isso existe? Agora perder a salvação? Não vigia não para ver. Tem um doidinho para roubar a nossa coroa. É o único medo. Fora isso, amado, todas as coisas nós podemos vencer. Mas o que nos leva a querer viver uma vida de santidade? Sabe o que é? É o temor ao Senhor. Não perca o temor, meu irmão. Quem tem temor ao Senhor quer agradar a Deus, quer viver em santidade. Quem tem temor ao Senhor não quer viver na prática do pecado. 6. Entenda a sua responsabilidade pessoal. Nós temos uma responsabilidade, meu amado, pessoal para com Deus. Assim como Ezequiel recebeu a responsabilidade dele, eu também recebi a minha responsabilidade. E você também tem a tua responsabilidade pessoal para com Deus. Quer ser próximo do Senhor? Quer ser obediente? Ao invés de ser uma pessoa rebelde, entenda a sua responsabilidade pessoal. Não queira transferir a tua falta de responsabilidade, o teu problema, para o pastor, para a esposa, para o esposo, para o irmão da igreja. Ah, Senhor, eu não faço por causa disso, disso e disso. Meu amado, a salvação é individual. Cada um de nós prestaremos contas ao Senhor. Se Deus está te dando uma responsabilidade, assuma a responsabilidade. E por fim, vou terminar aqui. Persevere.
persevere. Persevere. Persevere. Obedecer um dia, meu amado, é fácil. Obedecer durante uma semana ainda é fácil. Mas a nossa caminhada não é um dia, não é uma semana somente. Mas é dia após dia. Você está entendendo, meu irmão? Persevera, meu irmão. Perseverar em quê, pastor? Ouvir e obedecer a voz do Senhor. Se o teu chamado é para anunciar para pessoas rebeldes, irmão, vá para eles e anuncia. Se o teu chamado é anunciar para os encarcerados, vai para eles e anuncia. Se o teu chamado é para as pessoas por esse caminho tortuoso, vai para eles e anuncia. Se o teu chamado, meu amado, é anunciar em casos de recuperação, em bocas de fumo, em tráfico de drogas, em lugares onde ninguém mais quer ir, vai, persevere em nome de Jesus. Para onde Deus está te chamando para ir? Pastor, não tem medo de falar isso aí não? Eu falei, não. Deus está mandando falar, eu vou falar, irmão. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Os homens estão colocando muitas barreiras para querer atrapalhar a igreja de anunciar a palavra. Mas a palavra do Senhor, minha amada, ela tem que ser anunciada com veemência. E o Espírito Santo arde no meu coração para falar com a igreja. Igreja do Senhor, obedeça ao chamado de Deus sobre a tua vida. Fala o que Deus está mandando falar. Cumpra o que Deus está te confiando. Queira eles ouvir ou não. Quem está entendendo? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que me ouve pelas redes sociais, que Deus possa estar visitando aí tua vida, tua casa, em nome de Jesus. Não seja, amém? Não seja rebelde. Dê ouvido à voz do Senhor. Se Deus está te chamando para um concerto, se conserte com Ele em nome de Jesus. Não é vergonha, meu amado, se consertar e pedir perdão a Deus. Não. Pior é ser chamado pelo Senhor. Não por mim, não por homem nenhum, mas pelo Senhor, de rebelde. E Deus dá a oportunidade de se corrigirmos e ignorarmos a palavra dele. Fala o que Deus está mandando falar em nome de Jesus. Você que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, aceite. Ele te ama. Ele morreu por mim e por você. Ele quer te salvar. E se precisar de ajuda para começar, pastor, eu quero me levantar e não consigo. Nos procura aqui no Arsenal, no seu Gonçalo. Ou se não sabe chegar aqui, deixa nos comentários que alguém da igreja vai entrar em contato com você. Deus abençoe você e tua casa em nome de Jesus.